Oi, meu nome é Lucas. Eu resolvi mandar esse relato porque, até hoje, eu não consigo explicar direito o que aconteceu comigo naquela noite e tenho certeza de que não sou o único que vivenciou algo parecido nesse tipo de situação. Isso foi há mais ou menos 5 anos, quando eu ainda morava com meus pais. Eu tinha ido passar o fim de semana na praia com 2 amigos. Nada fora do normal, viagem simples, dessas que a gente faz só para descansar a cabeça. A cidade era pequena, bem tranquila, e a casa que a gente ficou era simples também, até porque todo mundo ali estava quebrado. Sabem como é, né? Vida de estagiário. No domingo, a gente resolveu voltar mais tarde porque não queria pegar trânsito e porque, na segunda-feira de manhã, nós tínhamos que bater ponto. Tão cedo, e já sendo condicionados a essa vida de CLT. Enfim, já era quase meia-noite quando entramos na estrada. Meus amigos dormiram rápido. Eu fiquei dirigindo sozinho, com o som do carro bem baixo. A estrada era mal iluminada. Praticamente, só o farol do carro dava uma aliviada naquele breu. E de um lado e do outro, só mato. Bem típico daquelas rodovias de serra preservada, sabe? Depois de um tempo, eu comecei a sentir um desconforto estranho. Não era medo. Pelo menos, ainda não. Era mais uma sensação ruim mesmo, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Acho que nem preciso me explicar muito nesse ponto. O Brasil, no geral, já é um país super perigoso. No meio de uma estrada deserta, a sensação de insegurança só piora. Foi então que, num retão, onde tive que reduzir para passar numa lombada, eu vi alguém parado no acostamento. Era uma pessoa sozinha, imóvel, de costas para a estrada. Até aí, nada demais. Tá cheio de doidos por aí. Não acenava, não se mexia, não parecia pedir ajuda. Isso me chamou a atenção, mas eu segui em frente. Quando passei por ela, senti um arrepio muito forte, daqueles que começam na nuca e descem pela coluna. Sem pensar, olhei pelo retrovisor e confesso que me arrependi bem rápido de ter feito isso. Vi aquela pessoa virar a cabeça, mas não foi um movimento normal, não. O pescoço virou demais, muito mais do que deveria. Meu coração disparou. Eu acelerei o carro, com força. Não vou dizer para vocês que notei qualquer detalhe daquela pessoa, ou coisa, ou sei lá o quê. Fiquei tão cagado de medo que simplesmente pensei em sumir dali o mais rápido que consegui. Alguns segundos depois, olhei de novo no retrovisor. Não tinha mais ninguém. Meus amigos acordaram assustados, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia explicar direito. Na verdade, conhecendo meus amigos, fiquei com receio de contar e ficar sendo zoado o caminho todo até chegar em casa. Enfim, até hoje, eu evito dirigir em estrada deserta à noite. E nunca mais paro para olhar quem está parado no acostamento. Pelo menos, não de madrugada. E não sozinho, sem ninguém mais que possa garantir que não estou endoidando. Bom, esse foi o meu relato. Não consegui contar isso para os meus amigos por medo do julgamento. Podem me criticar, mas é a verdade. Meu nome é Renata. Isso aconteceu comigo quando eu aluguei uma casa na praia com meu namorado há alguns anos. A gente queria um lugar tranquilo, longe de hotel. Sabe aquela velha história de querer uma experiência menos comercial, blá blá blá? Pois é, isso pode te colocar numas boas furadas sem que saiba. A casa era antiga, dessas de madeira escura, móveis velhos rangendo quando a gente andava. Tinha aquele cheiro de lugar fechado, misturado com maresia.
Ficava bem perto do centrinho da cidade. Para ser sincera, o lugar onde ficava era até agradável. Fazia a gente se sentir nessas vilinhas que ainda ficam perdidas em alguns litorais mais reclusos, longe dos guarujás e balneários camboriús da vinda. Prefiro não mencionar o nome da cidade aqui para não queimar o filme do local. Lá é realmente muito bacana e vale a pena desde que você saiba onde está se metendo. Fomos recebidos por uma senhora muito simpática que devia ter no máximo uns 62 anos de idade. Ela nos avisou que morava ali perto, então qualquer coisa que precisássemos era só chamá-lo no WhatsApp. Pediu apenas para que a gente maneirasse no barulho após as 10 da noite, pela quantidade de pessoas de idade que moravam por ali. A única coisa que achamos esquisito foi que dos 2 quartos da casa deixaram o maior deles, que era virado para a cozinha, trancado, e fizeram a gente ficar no menor. Mas beleza, vida que segue. No primeiro dia foi tudo normal. Praia, comida, cansaço, dormimos cedo e feito pedras. Na segunda noite acordei de madrugada com um barulho que não combinava com o vento nem com o mar. Eram passos, passos lentos, como se alguém estivesse andando descalço pela casa. O chão fazia um som abafado, bem claro no silêncio da noite. Pensei que fosse meu namorado indo ao banheiro. Mas quando virei para o lado, ele estava dormindo pesado, respirando fundo. Fiquei imóvel, com medo até de respirar. Os passos foram se aproximando do quarto. Pararam bem na porta. Eu fiquei esperando a maçaneta girar. Meu corpo inteiro estava tenso. Mas a porta não abriu. Depois de alguns segundos, os passos começaram a se afastar, indo em direção à cozinha. No dia seguinte, perguntei se ele tinha levantado de madrugada. Ele jurou que não. Na última noite, acordei de novo. Dessa vez, não ouvi passos. Senti uma presença, como se tivesse alguém muito perto da cama. Ouvi uma respiração lenta, pesada, que não era a do meu namorado, mas eu também não sabia direito de onde vinha. Sentei rápido e acendi a luz. Não tinha ninguém. Convencida de que tinha mais alguém ali na casa e com medo de que fosse algum maníaco ou sei lá, acabei levantando para olhar no corredor que levava até a cozinha. Não tinha ninguém, mas ouvi um barulhinho de porcelana tilintando. Achei muito esquisito e fui andando devagarinho até a cozinha para checar que merda estava acontecendo ali. Chegando no final do corredor, espiei a cozinha e vi ali, no meio daquele breu, uma senhora lavando copos vagarosamente. Eu fiquei tão, mas tão apavorada que nem sei explicar a minha reação. Acho que meu medo de ser percebida era tão grande que meu corpo só funcionou no piloto automático para me tirar dali de volta para o quarto. Quando a adrenalina passou, pedi para o meu namorado ir lá de novo comigo. Nada. Casa completamente vazia. Por fim, nós acabamos indo embora sem nem falar com a dona do imóvel de tão bizarra que foi a experiência. Tentei pensar em várias explicações para o que aconteceu. Se a velha que vi era dona do imóvel, se era alguma idosa que ficava trancada naquele outro quarto, sei lá. Só nunca mais aluguei casa antiga em cidade pequena e dei o caso por encerrado. Meu nome é Marcelo. Geralmente só conto esse caos para outros amigos que já foram caminhoneiros, porque geralmente todos eles já viram alguma coisa esquisita. Hoje trabalho com aluguel de empilhadeiras, mas durante uns bons anos esse foi meu ganha-pão. Eu fazia muito frete noturno, principalmente descendo serra em direção ao litoral. Quem pega a estrada sabe. Às vezes você não para porque quer, você para porque o corpo manda e também porque ninguém quer sofrer um acidente por um detalhe tão besta. Aquela noite era uma dessas. Estava descendo uma das rodovias que vão do interior de São Paulo para o litoral. Meu destino final era o Rio de Janeiro. Já passava da 1 da manhã quando comecei a sentir a vista pesada.
O café já não fazia efeito, e eu sabia que se não desse uma parada rápida, podia acabar fazendo besteira na estrada. Sempre me recusei a utilizar outros tipos de drogas para render mais horas na estrada, mesmo quando não tinha família ainda. Foi aí que vi um posto antigo, quase escondido no meio da serra. Não tinha aquelas luzes fortes de posto grande. Era só um letreiro velho, meio apagado, e uma iluminação amarelada que mal alcançava o pátio. Entrei mais por necessidade do que por escolha, até porque meu caminhão estava carregado, e o que não falta são vagabundos para tentar nos roubar em qualquer oportunidade. O lugar parecia parado no tempo. As bombas eram antigas, daquelas de ferro, e o prédio principal tinha pintura descascada e bem judiada pela maresia. Não vi nenhum carro abastecendo, nenhum caminhão parado. Estacionei, desci e senti aquele cheiro estranho de mato molhado misturado com óleo velho. A serra ali era silenciosa demais. Não tinha som de bicho, de vento, nada. Entrei no posto procurando o banheiro. Não tinha ninguém. Nenhum frentista, nenhum radinho ligado com música. Só uma lâmpada fluorescente piscando e fazendo aquele zumbido irritante. Vi uma placa torta indicando o banheiro no fundo. Resolvi ir direto, pensando em usar e ir embora o mais rápido possível. O corredor que levava até lá era bem estreitinho, mal iluminado, e o chão parecia grudar um pouco no solado da bota. No meio do corredor estava a porta para o banheiro, mas ele continuava até dar num pátio grande de concreto colado no matagal. Conforme eu avançava, comecei a ouvir vozes. De cara imaginei que deviam ser os frentistas matando um tempinho no meio da madrugada. Afinal, ninguém é de ferro. Mas as vozes eram baixas demais para serem conversa normal. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas num tom quase sussurrado. Tinha um ritmo estranho, cadenciado. Não parecia discussão, nem conversa de bar. Eu não sei dizer exatamente por que fiz isso, mas resolvi dar uma espiada. O que vi fez meu estômago gelar. Tinha umas 6 ou 7 pessoas naquele pátio, todas de pé, formando um círculo. Quase todas elas estavam sem camisa, incluindo as mulheres, apenas usando a parte de baixo da roupa. No centro, no chão, havia algo coberto por um pano. Eles murmuravam juntos, repetindo frases que eu não conseguia entender direito. Não era português claro. Parecia uma mistura de palavras e sons. O pior não foi isso. Foi perceber que todos estavam descalços e sujos, como se tivessem vindo do mato. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Foi aí que um deles virou lentamente a cabeça na minha direção e parou. Não disse nada, não fez gesto nenhum, só me olhou. Naquele segundo eu entendi, com uma clareza absurda, que eu não deveria estar ali. Eu não pensei, não raciocinei. Meu corpo simplesmente decidiu por mim. Me afastei devagar, tentando não fazer barulho. E quando cheguei no corredor principal, comecei a andar rápido. Depois correr. Saí do posto sem olhar para trás, entrei no caminhão, liguei o motor e arranquei dali como se estivesse fugindo de um acidente. Só quando já estava descendo a serra, com o coração quase saindo pela boca, percebi um detalhe que me fez gelar de novo. Quando entrei no posto, eu tinha certeza de que havia pelo menos aquela luz chata acesa. Quando saí, não tinha luz nenhuma vindo daquele lugar. Era como se o posto nunca tivesse estado funcionando. Nunca mais parei ali. Nunca mais peguei aquele trecho de madrugada. E até hoje, quando desço serra à noite e vejo um posto isolado demais, eu sigo direto. Porque o que mais me assusta não é o que eu vi naquele pátio. É saber que em algum lugar da estrada aquilo ainda pode estar acontecendo.